Um filme da Enciclopédia Britânica. O Grand Canyon. Resumo da geologia. Versão brasileira, Álamo. O tempo passa por nós quase sem se fazer sentir. Não podemos ver o tempo, nem sentir seu gosto, nem ouvi-lo. Mas todos nós sentimos a passagem do tempo pelas mudanças no mundo ao redor. Contamos cada dia pelo nascer e pelo pôr do sol. Marcamos cada ano pela sequência das estações. Mas existem em nosso mundo outras mudanças, tão lentas que quase são imperceptíveis aos sentidos. Se pudéssemos observar a Terra durante centenas de milhões de anos, veríamos montanhas surgirem e serem arrasadas, o mar avançar e recuar, e a ação do vento e da água moldar a paisagem. Hoje, o terreno sulcado dos desertos de nosso planeta é um resquício de paisagens antigas. Suas formas e seus materiais são pistas para conhecermos a história e a idade do mundo. Como identificamos essas pistas? Que idade têm as montanhas, os desertos e os canyons? A simetria familiar dessas estruturas em mesa verde informa-nos que este lugar está inserido na história da vida humana. Mas qual é a sua idade? Bem, a resposta está sepultada no entulho de pedras e terra, e sua descoberta começa com uma pá. Estas são as ruínas de Salmon, no Novo México, Estados Unidos. Mediante escavação sistemática, os arqueólogos encontram muitas pistas para a idade de um sítio, entre as quais um relógio natural, troncos serrados, restos de um teto que desabou. Uma amostra da madeira é enviada ao laboratório de anéis dendríticos na Universidade do Arizona. Qualquer ocorrência recorrente que possa ser contada é uma medida de tempo. As alternações gravadas nos anéis de crescimento são um registro das mudanças do clima de acordo com as estações. A largura e o espacejamento dos anéis refletem a variação local de temperatura, de luz e de umidade. Sendo que anéis largos indicam água abundante e sol. E anéis estreitos revelam uma estação seca. A análise dos anéis feita pelo Dr. Ferguson nos mostra o ano exato em que a árvore foi abatida e se acrescentou o último anel. Estou estudando a sequência de anéis num abeto da ruína de Salmon. Usando o microscópio, marquei os anéis de 10 em 10 para ter controle sobre a série cronológica e agora vou transferir as larguras relativas dessas séries para o papel milimetrado. Fiz um gráfico do intervalo que considero melhor na madeira. E agora vou compará-lo com a cronologia mestra. Estamos tentando combinar os anéis críticos no gráfico da amostra desconhecida com os da cronologia mestra. Aqui se ajustam bem. A combinação dessa sequência de anéis estreitos e largos revela a época em que esta árvore brotou e cresceu, mais ou menos 1200 da era cristã. No caso de certas áreas do sudoeste dos Estados Unidos, os cientistas têm usado dados obtidos dos anéis para produzir uma cronologia contínua de mudanças climáticas regionais que remontam a quase 2000 anos. As ruínas muitas vezes contêm ossos, instrumentos e outras pistas que situam um sítio antigo na história humana. Mas o método mais usado pelos cientistas para calcular a idade de um sítio arqueológico é a datação pelo carbono 14. A quantidade de carbono radioativo que se desintegra lentamente contido na madeira queimada revela há quanto tempo este tronco era uma árvore viva. A medição é feita no laboratório de datação pelo carbono 14 da instituição Smithsoniana. O processo inicia com a incineração da amostra de madeira numa atmosfera de oxigênio puro. À medida que ela queima, coleta-se o dióxido de carbono liberado e conta-se a minúscula quantidade de carbono radioativo. O método do carbono 14 pode datar matéria orgânica de até 70 mil anos de idade. Entretanto, em amostras mais antigas, a quantidade de carbono radioativo que resta é pequena demais para ser medida.
A quantidade de carbono radioativa na madeira queimada indica que ela pertenceu a uma árvore viva por volta do ano 1100 da era cristã, uma data bem próxima da calculada pelos anéis de crescimento. Para todos os seres, a extensão de sua vida fixa o ritmo do tempo. Para nós, o tempo transcorre em dias, anos e séculos. Para nosso planeta, o tempo passa em milhões e bilhões de anos. O enorme período de tempo que remonta aos primórdios da Terra há mais de 4,5 bilhões de anos é o chamado tempo geológico. A escala do tempo geológico é imensa, pois os processos que alteram a superfície da Terra atuam com muita lentidão. Em alguns lugares, a crosta sofre erosão e se desgasta, produzindo sedimentos, enquanto em outros lugares, esse fluxo de sedimentos se junta e acumula. E aos poucos, em milhões de anos, a paisagem se soergue e se degrada. A exposição de depósitos sedimentares antigos revela a modificação da paisagem. Isso acontece com frequência na abertura de uma estrada. Essas diferentes camadas de solo e rocha mostram a história da modificação nesse local. Em geral, a posição relativa de uma camada nesse tipo de sequência é também sua idade relativa. Em termos simples, quanto mais profunda a camada, mais antiga ela é. Ao abrir uma estrada, um grupo de tratores movimenta algumas toneladas de terra e expõe algumas dezenas de milhões de anos. No entanto, do alto podemos ver a obra de uma força muito maior, o Rio Colorado. Há mais de 5 milhões de anos, o rio vem movimentando centenas de milhares de toneladas de areia e rocha a cada dia. Nesse processo, desnudou quase 2 bilhões de anos da história da Terra. O rio cavou no deserto do Arizona uma calha de 1,5 km de profundidade que chamamos de o Grand Canyon. A massa de sedimentos é transportada pelo Rio Colorado. 2, 79, 34, 40. Medindo o volume desse entulho removido pelo Rio Colorado e a posição do leito do cânion, que baixa lentamente, os geólogos calculam a rapidez com que o rio está revelando o registro do tempo. 34, 40. Ao ritmo atual, a cada 1000 anos, o rio cava mais 15 centímetros da crosta terrestre e assim avança mais dezenas de milhares de anos no passado da Terra. No Grand Canyon, a camada rochosa mais profunda é a mais antiga. No decorrer do tempo geológico, à proporção que novas paisagens se sucediam, novas camadas se superpunham às anteriores. Esses números são as idades aproximadas de cada rocha em milhões de anos. Há 1.700 milhões de anos, quando se formaram as rochas do leito do cânion, a Terra já tinha quase 3 bilhões de anos. Não existe nenhum registro de vida nessas rochas. Só nas rochas mais jovens, superpostas àquelas, encontramos fósseis de plantas e animais representantes da vida na época em que se formou a camada. Algas primitivas e células bacteroides foram algumas das primeiras criaturas a deixar marcas gravadas na pedra do cânion há mais de 1 bilhão de anos. Os fósseis das rochas mais jovens do cânion narram a história da vida na Terra, desde os seres unicelulares aos multicelulares e à proliferação de criaturas marinhas. À medida que subimos, as rochas se tornam sucessivamente mais jovens e os fósseis exibem a crescente complexidade e diversidade da vida, desde peixes a anfíbios e répteis. Na borda, cessa o registro das rochas do cânion. Mas a sequência da vida na Terra, documentada por fósseis de outros sítios mais jovens, prossegue com o surgimento de mamíferos, primatas e, por fim, de uma criatura que reflete sobre sua própria existência, o homem. O Grand Canyon constitui um dos mais completos registros dos últimos 2 bilhões de anos da história da Terra.
Caminhar pelo cânion equivale a voltar no tempo. É uma oportunidade de ver os restos pedregosos de alguns dos habitantes anteriores de nosso planeta. Let's go, Milady. A cada passo descendo a trilha, passamos por milhares de anos de história. Bastam algumas dezenas de passos para cobrirmos um período que equivale a toda a história do homem. Go, Mingo. Depois de 30 minutos na trilha, já descemos quase 200 metros. É provável que as rochas amareladas e calcárias por aqui tenham sido formadas pelo recuo de um mar raso há 270 milhões de anos. Let's go, Milady. Depois de 1h30, já descemos quase 600 metros desde a borda do cânion, passando por rochas que representam 200 milhões de anos. O Dr. Dale Nation é professor da Universidade do Norte do Arizona e especialista em geologia do Grand Canyon. Os fósseis que desgastaram esse calcário são de origem marinha e apontam para a era mississippiana. Mississippiano é o nome que os geólogos dão ao período da história da Terra entre 325 e 345 milhões de anos atrás. Naquela época, a área do cânion estava submersa pelo mar. Por fazer parte de depósitos da era mississippiana, em qualquer parte que seja encontrada, a concha fóssil da direita é chamada de fóssil índice. Seguindo ainda mais cânion abaixo, continuamos nosso regresso no tempo. Aqui os remanescentes fósseis são muito diferentes dos que vimos nas camadas superiores. Essas criaturas são mais simples, mais primitivas. Faz só 3 horas que partimos e já atingimos rochas de 550 milhões de anos, período da história da Terra que os geólogos chamam de Cambriano. O fóssil mais comum nesses depósitos é um pequeno animal segmentado chamado trilobita, ancestral há muito extinto de insetos e crustáceos. É também um fóssil índice muito usado para esse período. Percorremos todas as camadas horizontais do Grand Canyon. Essa última camada contém trilobitas, o que indica datar do Cambriano e ser um ambiente marinho. Até agora viajamos por 550 milhões de anos da história da Terra, percorrendo 1000 metros de camadas rochosas alinhadas horizontalmente. As rochas sob essas camadas são as mais antigas do cânion e sua deposição começou mais de 1 bilhão de anos antes. Essas rochas mais baixas têm também uma outra configuração. As camadas são inclinadas. Essa configuração inclinada é destacada melhor pelas linhas de contato em ângulo entre as camadas que se situam a 450 metros acima do fundo do cânion. Essa camada é um dos 3.000 metros de sedimentos que foram depositados e depois transformados numa cordilheira através de falhas e inclinações antes do Cambriano. Não se encontrou fóssil algum nessas rochas, apenas algas simples. Embora seja um dos mais completos do mundo, o registro da história da Terra no Grand Canyon tem suas lacunas. A ausência dessas camadas rochosas, chamada discordância, foi causada pelo soerguimento da crosta e pela posterior erosão e perda de, às vezes, centenas de metros de depósitos. Mais tarde, acumulou-se novo material sobre a superfície erodida. Sabemos que faltam camadas porque grupos inteiros de fósseis, representantes de vastos períodos da história da Terra, estão ausentes da coluna geológica. Depois de 6 horas na trilha, alcançamos as camadas mais profundas de rochas, a 1.500 metros da borda do cânion. Esse afloramento de xisto e granito é típico da mais antiga camada desnudada no Grand Canyon. É também o mais antigo na escala de tempo relativo, mas para determinar sua idade absoluta, temos de levar uma amostra desse granito ao laboratório e datá-lo.
O Laboratório de Geocronologia da Universidade do Arizona em Tucson vai usar a datação por rubídio e estrôncio para determinar a idade das rochas do fundo do cânion. Tal como o carbono 14, é um método radiométrico de datação, e nele se analisa a quantidade de rubídio 87 radioativo que se desintegrou para formar o estrôncio 87 não radioativo. Depois de esmagada a amostra, a rocha pulverizada é dissolvida num ácido forte. A rocha dissolvida é então colocada numa proveta cheia de uma matriz de resina. Gota a gota, o estrôncio da amostra é arrastado seletivamente da resina. A seguir, uma gotícula da mistura de estrôncio é suspensa num filamento delgado. O Dr. Jonathan Patchett é o responsável pela datação através do rubídio estrôncio. Depois de serem colocadas num filamento, as amostras são levadas para o sistema de vácuo de um espectrômetro de massa nessa câmara à minha direita. Ali, uma corrente elétrica atravessa o filamento e são produzidos íons de estrôncio. Pode-se carregar até 16 filamentos ao mesmo tempo. Assim que os contendores de amostras são fixados no aparelho, fecha-se a porta estanque e produz-se um vácuo intenso. A seguir, um forte campo de voltagem acelera os íons de estrôncio e os desvia para o tubo do espectrômetro. No tubo, um campo magnético separa os isótopos que os compõem. Esses isótopos são coletados na outra extremidade do espectrômetro de massa por uma série de recipientes a isso destinados. Como a transformação do rubídio em estrôncio é muito lenta, somente rochas com bilhões de anos contêm uma quantidade mensurável de estrôncio para serem datadas. Depois de uma semana de análises químicas e por computador, obtemos a resposta. As rochas coletadas no fundo do cânion foram formadas há 1.650 milhões de anos. Os dados geológicos nos permitem reconstruir a história do Grand Canyon. Há 1.800 milhões de anos, a região era coberta pelo mar. Passam-se milhões de anos e uma enorme cordilheira se forma. A erosão aplanou esses picos, desnudando o núcleo de granito. O oceano voltou, depositando milhares de metros de sedimentos. Quando o oceano recuou, a crosta sofreu fraturas e dobras, e a superfície irregular foi desgastada pela erosão. Nos 300 milhões de anos seguintes, alternaram-se os períodos de sedimentação e erosão. Mares rasos avançaram e recuaram, deixando brejos e pântanos. Por fim, toda a região sofreu soerguimento. A erosão tornou-se o processo predominante, e as águas canalizadas do Rio Colorado entalharam o Grand Canyon na crosta. Num certo ponto do tempo geológico recente, a lava de uma série de erupções vulcânicas formou uma represa natural que bloqueou o fluxo do rio no cânion. Por fim, o rio conseguiu abrir um novo leito através do lençol de lava. Dados geológicos levam a crer que o Grand Canyon foi talhado pelo Rio Colorado em alguma época nos últimos milhões de anos. Mas quando foi isso exatamente? Qual a idade absoluta do cânion? Se coletarmos amostras das rochas do lençol de lava na extremidade oeste do cânion, teremos a resposta. Segundo o princípio do tempo relativo, as rochas mais jovens, em geral, se superpõem às mais antigas. Portanto, já que os lençóis de lava estão superpostos ao fundo do cânion, devem ter se formado depois do entalhamento do cânion. Assim, a idade dessa camada seria a mais recente data possível do cânion. Aqui no oeste do Grand Canyon, o paredão se ergue a 1.000 metros sobre o nível do rio. Esses derrames de lava no passado represaram o Rio Colorado a 200 metros acima do seu nível atual. A erupção do vulcão Tron é o último fenômeno vulcânico que identificamos nesta área. Portanto, a idade desta camada seria a idade mais nova possível do cânion. Coletamos uma amostra desse derrame de lava a fim de ser datado no laboratório. Essa data nos dará uma medida da idade mínima do Grand Canyon. Determinar a idade dessa rocha vulcânica, chamada basalto, exige também um método radiométrico de datação. Devido à sua velocidade média de desintegração, mais lenta que a do carbono 14, porém mais rápida que a do rubídio 87, o método do potássio argônio é ideal para datar rochas com milhões de anos.
Voltamos ao laboratório de geocronologia da Universidade do Arizona. Seu diretor é o professor Paul Damon. Nós preparamos uma amostra do basalto do vulcão Trone. O teor de argônio nesse basalto se altera com o tempo. O argônio é produzido pela transformação do potássio natural 40 em argônio 40. No entanto, para fazermos a medição, temos de, primeiro, liberar o argônio contido na rocha. A amostra é colocada num cadinho de molibdênio e aquecida até o ponto de fusão, com o emprego de um gerador de radiofrequência. O argônio liberado é purificado e depois levado a um espectrômetro de massa. Acoplado a um computador, o qual, em essência, pesa o argônio eletronicamente e depois calcula a idade. A idade da lava nos dá a mais recente idade possível do cânion. 1.670 milhões de anos. O cânion é, pois, de formação muito recente no tempo geológico. Depois de milhões de anos, desgastando camada após camada, o rio ainda hoje continua sua ação. Ele tritura a calha com areia e seixos, transportando o entulho fraturado. 100.000 toneladas de sedimentos são carregadas pela corrente, e com isso mais alguns momentos do tempo afloram à superfície. Causa pasmo pensar que até mesmo o Grand Canyon revela apenas uma pequena parte da história da Terra. Ficamos a pensar no que resta da Terra primitiva, com 4 bilhões de anos e que pode estar ainda sepultado a quilômetros de profundidade sob o cânion. No tempo da Terra, o tempo geológico, anos são instantes, séculos são momentos. Nessa escala, a vida humana é breve, e assistir às mudanças graduais das eras geológicas é impossível. Mas, entendendo como ocorrem as mudanças, podemos, ao contemplar a paisagem, ver na trilha as marcas da passagem do tempo.